Vamos lá, gente. Hoje eu vou tentar fazer um negócio mais amplo, tá? Eu vou sair do meu segmento, que seria derivativos, e vou tentar falar mais amplamente do mercado financeiro. Eu tenho recebido bastante pedidos a esse respeito, de como é que eu entro no mercado financeiro, quais são as possibilidades do mercado financeiro. Primeiro, assim, as possibilidades do mercado financeiro, a quantidade de operações que existe no mercado financeiro é infinita. Quem falar para você que sabia ontem à noite tudo do mercado financeiro, quando acordou hoje já não sabe tudo sobre o mercado financeiro. Por quê? Porque todo dia tem operações novas, todo dia, toda hora, todo minuto tem operações novas e te dá outro tipo de possibilidades, tá? Mas eu vou ser bem básico, eu vou tentar ser bem tranquilo nesse sentido, tá? Eu vou dividir o mercado financeiro em duas partes, principalmente para o iniciante. A primeira parte a gente vai falar sobre renda fixa e a segunda parte sobre renda variável. Existe renda fixa e renda variável. Aí existe alguns fundos, né? Tem fundo de renda fixa, fundo de renda variável, tem fundo multimercado, que é a junção de 2, de 3, de 4 operações no mercado, 5 algumas operações no mercado, que pode envolver câmbio, pode envolver taxas, pode envolver ações, pode envolver imóveis e tudo mais. Hoje a gente tem fundo imobiliário. Esses fundos imobiliários são mais ou menos recentes no mercado em relação aos outros. São fundos que dão a possibilidade de você investir no mercado imobiliário, mas não necessariamente você precisa comprar um imóvel, porque esse fundo já compra o imóvel para você. E dentro desses fundos imobiliários existem alguns segmentos. Existe fundo imobiliário que visa aluguéis, né? Ou seja, embaixo desses fundos tem aluguéis. Tem outros fundos imobiliários que são de logística, né? Que são hoje está muito na moda, principalmente com a alta do e-commerce. Tem fundos imobiliários que embaixo tem só escritórios e tem vários, né? E tem fundo de ações também, que dentro dele são só mercado de ações, tá? Então, como a gente começou, a gente vai começar sobre renda fixa e renda variável. Primeiro eu vou falar de renda fixa. O que é renda fixa? Renda fixa é aquela operação que você sabe o dia que ela acaba, ou seja, que tem um prazo determinado, tem começo e tem fim. Ou seja, eu vou fazer uma operação, eu vou comprar um CDB, que é um certificado de depósito bancário emitido pelo banco, que vai me render uma taxa X pelo um prazo X, né? Esse prazo pode ser de 1 ano, pode ser de 2 anos, de 3 anos, depende da tua escolha, do que você espera. E dentro do mercado de renda fixa, a gente pode dividir em duas partes. Pode dividir no mercado de renda fixa pré-fixado e pode dividir em renda fixa pós-fixado. Renda fixa é quando a gente sabe o dia que a gente vai resgatar, o prazo que a gente vai resgatar. Agora, renda fixa pré-fixada, bem simples, é que você sabe, além do prazo de resgate, você sabe o valor que você vai resgatar. Tem o começo e o fim e o valor, exatamente o valor que você vai resgatar. Eu apliquei numa operação de renda fixa de 10% no período, tá? Então eu apliquei 100, vou receber 110 no período X. Pronto, acabou. Isso é pré-fixado. Existem operações de renda fixa pós-fixada. O que é uma operação de renda fixa pós-fixada? É que você sabe o dia de resgate, mas você não sabe quanto é que você vai resgatar. Por que você não sabe quanto é que você vai resgatar? Porque dentro desse período, você vai aplicar a renda fixa, como ela é pós-fixada, você vai aplicar uma taxa de juros mais o indexador. Esse indexador pode ser um Selic, esse indexador pode ser o câmbio, esse indexador pode ser o IPCA, inflação e vários outros. Então, é uma renda fixa, mas é uma renda fixa pós-fixada. Existe a remuneração mais aquele indexador. Aproveitando que eu falei de Selic, tem muita gente que me pergunta por que é Selic? Selic é nada mais, nada menos do que a taxa básica de juros determinada pelo Banco Central. Como é que se faz isso? O Banco Central tem um conselho que se chama Copom, que é Conselho de Política Monetária. Eles se reúnem de 45 em 45 dias para determinar a taxa básica de juros que vai ser vigente no país. O que eles levam em consideração para eles ditar essa taxa? Eles levam em consideração a inflação, eles levam em consideração o crescimento do país, eles levam em consideração o câmbio e alguns outros fatores. São vários fatores, mas assim, basicamente esses três. Então eles ficam calibrando dentro desses fatores
fatores, como é que ele vai definir até aquela taxa de juros que a gente chama de Selic, que você vê que passa nos jornais toda hora. A taxa básica de juros no Brasil hoje é 3,5%, o Selic é 3,5%. Isso representa a taxa básica de juros do país. Isso não quer dizer que tua remuneração, quando você vai aplicar em um CDB, em uma debêntures ou qualquer título de renda fixa, que você só tem essa taxa básica de juros, né? Porque existe uma demanda por dinheiro por determinada instituição que vai variar aquela taxa de juros de hoje, não necessariamente essa taxa de juros. Vamos supor, hoje a taxa de juros está 3,5%. Não quer dizer que você vai aplicar no CDB ou numa debênture ou num próprio título do governo que você vai ter só 3,5% ao ano. Dependendo do prazo que você aplica, você pode ter muito mais do que isso. Hoje, você consegue uma operação, eu estou falando hoje mesmo, quando a taxa de juros é 3,5%, hoje eu estou falando dia 10 de maio, 11 de maio, onde a taxa de Selic é 3,5%, mas você consegue uma operação, um CDB de 9%, 9,5%, com um determinado prazo. Mas aquela taxa de juros é para balizar só a taxa de referência do Banco Central. Então vamos lá, eu falei de renda fixa, falei de renda fixa da pré-fixados e falei da renda fixa do tempo de pós-fixado. Pós-fixado, eu vou só lembrar, é o indexador mais uma taxa de juros, onde você sabe o prazo de vencimento, porém você não sabe o valor de resgate, que vai depender daquele indexador que você optou. Agora eu vou falar sobre renda variável. Renda variável, eu vou dar mais ênfase em ações. Por que renda variável? Porque renda variável não tem tempo de resgate. Dentro de ações, especificamente, dentro do mercado de ações, eu não vou especificar operacionalmente como é que você faz, como você não faz, que hoje é uma maneira muito simples, eu acho que já falei anteriormente, e quem quiser, quem tiver dúvida, pode me perguntar que a gente resolve isso. É muito simples. Começar a abrir conta, essas coisas todas. Eu vou tentar dar um contexto maior no sentido do que você pretende, do que você quer, do que você pretende para o teu futuro, né? Porque existem pessoas que querem operar, que querem comprar umas ações e que ela tem um resultado de imediato. Para você ter um resultado de imediato, você vai correr um determinado risco, ou seja, você vai correr mais risco. Se você quiser aumentar esse prazo, você vai correr um pouco de menos risco. E tem pessoas que querem fazer uma carteira mais perene, ou seja, eu tenho um filho de 13 anos, eu quero fazer uma carteira para ele para pagar a universidade dele, quando ele entrar na universidade, pagar uma universidade dele nos Estados Unidos, ou uma bela faculdade aqui no Brasil, ou na Europa, qualquer coisa do gênero. E eu quero fazer uma carteira para ele. Para você fazer isso, teu perfil é esse. Vamos começar num perfil mais a longo prazo. Como é que você tem que pensar? Você tem que pensar assim, nas empresas perenes, as empresas que já existem há um determinado tempo e as empresas que têm possibilidade de crescimento para o futuro. A gente pode pensar o seguinte, vamos supor que a gente escolha 3, 4 empresas, no máximo, não precisa muito mais do que isso, tá? A gente tem que pensar em termos de perenidade. Então a gente tem que pensar em termos de setores primeiro. Vamos escolher setor. Vamos supor o setor financeiro é um setor que o brasileiro sabe fazer, o brasileiro tem capacidade de fazer, o brasileiro é perene? A gente tem bancos seculares aqui. E tem bancos que têm perspectiva de crescimento muito grande também. Teoricamente, bancos novos e tudo mais. E tem bancos que entregam um resultado bastante interessante. Então, a gente pode escolher dentro do segmento bancário o que você acha, como você analisa, que tem capacidade de entregar resultados a longo prazo e crescimento a longo prazo. A gente está pensando em longo prazo. Aí a gente escolhe outro setor, né? Vamos supor que a gente escolha dentro do setor elétrico. A gente pega o setor elétrico, tenta ver o que seria para futuro. Vamos supor, eu vou chutar aqui, eu acho que energia renováveis vai ganhar um corpo muito grande. As empresas que investem em energia renováveis, como energia eólica, como energia solar e tudo mais, essas matrizes têm capacidade de crescimento, né? A gente pode começar a olhar alguma empresa dentro desse setor que invista nisso, que você fala, essa empresa a longo prazo vai ser bacana e tudo mais. A gente escolhe dentro do setor elétrico uma empresa desse sentido, não precisamente visando o dividendos, mas visando o dividendos e o crescimento, né? Porque a gente está tentando fazer um negócio a longo prazo, você está pensando no teu filho que tem 13 anos de idade. A gente pode encontrar também algumas empresas que assim seja a vocação do Brasil, né? O que é vocação do Brasil? É coisa que só o brasileiro, assim, não é que só o brasileiro sabe fazer,
é que o Brasil faz bem, né? O que o Brasil faz bem em relação ao mundo. Hoje o Brasil é celeiro de alimentos do mundo. Então é um setor que a gente tem capacidade de replicar, a gente tem capacidade de crescimento em relação ao mundo. Setor de minério de ferro, a gente fabrica o minério de ferro com uma qualidade melhor do que qualquer lugar do mundo, né? E a gente tem empresas brasileiras boas, assim, consideradas as melhores do mundo, tipo uma Vale do Rio Doce. Eu não estou indicando nada, eu estou dando um exemplo, tá? Então a gente pode pegar, a gente tem algumas empresas que são brasileiras e são multinacionais, que fabricam motores, que fabricam algumas coisas, que assim, tipo, é considerado uma empresa pujante, que ela tem um crescimento bacana para te entregar, bem administrada e tudo mais. Já que eu estou visando o futuro, eu tenho que escolher empresas que vai me oferecer isso lá na frente, né? Então, vamos supor que eu esteja pensando a longo prazo. Então, eu fechei 3, 4 setores no máximo. Não precisa mais do que isso. No decorrer do tempo, a gente pode achar algumas coisas e pode dar uma pimentadazinha nisso aí. Agora você fala, pô, não, Ayrton, eu quero entrar na bolsa, mas eu quero visar dividendos, tá? Porque a taxa de juros está muito baixa, eu quero liquidez e quero dividendos. Porque se eu for comprar um CDB, um prazo fixo de 2, 3, 4, 5 anos, eu vou ficar com esse dinheiro meu preso, mesmo que a remuneração seja, como você falou anteriormente, seja de 8, 9% ao ano e tudo mais, 7% ao ano, eu tenho o risco do banco, né? E eu tenho o risco também da liquidez, porque eu não consigo resgatar esse CDB anteriormente. Então eu quero ter uma liquidez, mas eu quero ter uma empresa que me dê um dividendos bacana. Existe. Hoje a gente tem muitas empresas hoje no Brasil que vai te dar uma remuneração através de dividendos muito melhor do que a remuneração do Selic, de alguns CDBs e tudo mais. A gente tem algumas empresas do setor bancário, são bancos que não visam muito crescimento, mas eles te entregam uns dividendos muito interessantes, do setor elétrico principalmente, né, que não, teoricamente, tem algumas empresas do setor elétrico que não se propõem a crescer, mas elas se propõem a distribuir um dividendo muito grande, com certeza é muito maior. Hoje te oferece muito mais do que o próprio Selic, do que a própria taxa referencial que a gente tem aí. Então, tem essas opções. Aí você fala, pô, não, Ayrton, mas eu quero também uma empresa que tenha um resultado, que a gente tenha uma possibilidade de ganho muito rápido. Tem isso. Mas só que essas empresas vão te oferecer mais risco. Você tem que ter essa clareza, né? Assim, quanto mais possibilidade de resultado, ou seja, mais possibilidade de ganho, de porradaria, você tem um risco maior. Isso é inerente à vida da gente. Quanto mais risco você corre, né? Você tem um resultado maior para atingir, mas você corre mais risco. Existe essa possibilidade. O bacana da bolsa é que se você pode mudar de ideia no mesmo minuto, ou seja, você pode errar e pode acertar e pode sair no mesmo segundo. Eu tenho um pênalti, eu vou perder alguma coisa. Mas é diferente de você comprar uma casa, é diferente de você comprar um apartamento, é diferente de você comprar um carro. Para você vender um carro, você tem que pagar para o lojista. Para você vender um apartamento, você tem que pagar para o corretor, você tem que ir 10 caras na tua casa visitando teu apartamento e tudo mais. Então, assim, a bolsa, o bacana da bolsa é que ela te oferece uma liquidez de imediata. A diferença, basicamente, é essa. A liquidez é de imediata. Mas você pode apostar em empresas com crescimento, com resultado, que eu quero dar pancadaria amanhã? Pode. E pode acertar? Pode acertar. Então, assim, basicamente, eu te falei de 3 coisas específicas. Eu falei do cara, que é o teu filho, ou você quer aplicar num longo prazo, você vai escolher empresas experientes a longo prazo. Você pode aplicar a empresa de dividendos para acolher aquelas empresas. Principalmente a ideia que eu te dou é do setor bancário e do setor elétrico, que é o que te oferece os dividendos mais interessantes no momento. E você pode aplicar empresas de pancadaria que está ali no dia a dia, onde você pode comprar hoje, vender amanhã, vender o mês que vem e tudo mais, assumindo determinado risco. Eu não vou entrar em detalhe de derivativos, só vou ficar nessa parte propriamente de bolsa mesmo, assim, e te mostrar as facilidades hoje que você tem para você entrar no mercado, né? A gente falou de renda fixa, de renda variável, a gente falou de renda fixa das operações pré-fixada e pós-fixada e de fundos de investimentos, né? Depois a gente pode até entrar mais em detalhes sobre fundo de investimento, porque tem fundos de investimentos que eles fazem um complexo entre todas essas, assim, ele monta uma carteira, é como se você estivesse montando uma carteira onde você tem um pouco de renda fixa, um pouco de renda variável, um pouco de imobiliário, um pouco de câmbio e tudo mais, que são os fundos de multimercado. Então o mercado tem prato para todos os gostos, desde o vegano até o carnívoro, tem para todo mundo. Depende do que você quer, do risco que você quer, do que você gosta de fazer, do que você se sente melhor. Então, basicamente, é isso o mercado financeiro. A gente pode entrar mais coisas assim, especificamente depois.